Então explique a relação dos neoconservadores como John Bolton com Trotsky. Qual é a relação? Após a Segunda Guerra Mundial, esses trotskistas que haviam rompido com Trotsky começaram a assediar o Partido Comunista dos Estados Unidos porque havia muitos intelectuais, mesmo durante o macartismo, como Albert Einstein, Lillian Hellman e Will Geer, que eram grandes apoiadores do Partido Comunista. Eles organizaram a Conferência da Paz de Waldorf em 1949, que foi um evento realmente importante. W.E.B. Du Bois e tantos outros estavam envolvidos. Era o auge do macartismo. O Partido Comunista era ilegal, estava na clandestinidade. Mas no Hotel Waldorf, na cidade de Nova York, o Partido Comunista realiza essa conferência pela paz, dizendo que a União Soviética está certa. E todos esses grandes escritores e intelectuais apoiam o evento. Foi um grande acontecimento. Então os trotskistas protestam e se opõem a isso. E a CIA vê isso e basicamente diz, podemos ajudar vocês. E eles começam a financiá-los e formam algo chamado Comitê para a Liberdade Cultural, que eventualmente se torna o Congresso para a Liberdade Cultural. O cara que eles escolhem para liderar é um homem chamado Irving Kristol. O filho dele é Bill Kristol, um conservador proeminente associado ao The Weekly Standard. Eles afirmam que são comunistas, são trotskistas, mas também são contra a União Soviética. Essa revista chamada Partisan Review, que é uma revista trotskista, é distribuída por todos os Estados Unidos. Eles criam uma na Inglaterra chamada Encounter, uma na Alemanha chamada Der Monat e uma na França chamada The Paris Review. São como esses jornais radicais com aparência comunista que estão por toda parte e são muito bem financiados. E eles são muito críticos em relação à América. São contra o macartismo, são contra o militarismo, mas também promovem esse tipo de campanha de ódio e cultura do cancelamento contra acadêmicos e intelectuais que apoiam o Partido Comunista, como Albert Einstein. Eles lançaram uma campanha contra Albert Einstein, Oppenheimer e outros, simplesmente atacando-os. E fizeram isso por um tempo. E então, você sabe, houve uma divisão. O macartismo foi essa histeria anticomunista nos Estados Unidos que meio que ganhou vida própria. Joe McCarthy, por exemplo, acusou o exército dos Estados Unidos de ser comunista, certo? E a CIA estava financiando esses grupos. Então o establishment dos Estados Unidos estava dizendo que essa histeria anticomunista estava meio fora de controle. Sim. Então, para meio que reagir contra isso, muito financiamento foi direcionado para pessoas como a Partisan Review e outros, para criar camadas de americanos que se oporiam ao macartismo. Como o macartismo estava se tornando menos popular, eles não queriam que as pessoas se tornassem comunistas. Eles precisavam que aqueles que se opunham ao macartismo não se tornassem comunistas. E eles não queriam que a comunidade negra, por exemplo, que era muito contrária ao racismo e protestava, fosse liderada por comunistas. Então, Martin Luther King Jr. e o movimento dos direitos civis estão surgindo. E esse é o surgimento do que eles chamam de liberais da Guerra Fria, como Kennedy, etc. Assim, o liberalismo da Guerra Fria, com muito financiamento da CIA e da Fundação Ford, vai criar esse tipo de ativismo liberal. Ok, então, como resultado disso, temos essas pessoas que continuam protestando por direitos civis e contra a guerra do Vietnã. Muitos deles estão se tornando comunistas, e você sabe, pegando a bandeira vietnamita, e os Panteras Negras surgem como um grupo marxista-leninista e tudo mais. Então muitas dessas pessoas que formam a nova esquerda, para a CIA, a nova esquerda é tão perigosa que eles precisam apoiar Richard Nixon, certo? Porque Richard Nixon vai esmagar a nova esquerda. E também, Israel é um grande fator nisso. A nova esquerda, por estar alinhada com os países comunistas. Em 1967, você tem a Guerra dos Seis Dias, e é quando a União Soviética reconhece diplomaticamente a Organização para a Libertação da Palestina. E muitos desses radicais universitários que estão agitando a bandeira do Vietnã também estão agitando a bandeira da Palestina e se opondo a Israel. E as pessoas pensam, meu Deus, isso é antissemitismo ou algo assim.
Então, muitos deles começam a apoiar Nixon e o Partido Socialista da América, certo? O Partido Comunista foi uma dissidência, e então o Partido Socialista era o grupo anticomunista. Ele se dividiu em 1972, quebrou em 3 partes. Uma dessas partes se chama Socialist Party USA. Eles participam de eleições e eram pacifistas, completamente contrários à Guerra do Vietnã. A segunda parte era originalmente chamada Democratic Socialist Organizing Committee. Hoje é chamada de DSA. Esse é o Mamdani. Essa é a Linda Sarsour. Essa é a AOC. E todos eles. Eles são chamados de socialistas democráticos da América, certo? E eles eram meio contra a Guerra do Vietnã. Eles tinham apoiado no começo, mas foram gradualmente dizendo, ok, isso não está funcionando ou algo assim. E então há um pequeno grupo liderado por Max Shachtman, que era o cara que tinha brigado com Trotsky. E eles dizem, bem, temos que apoiar completamente a Guerra do Vietnã. E temos que votar no Richard Nixon em 1972, porque ele vai combater os comunistas o suficiente. E eles são chamados de social-democratas LZWAS. E disso você tem Irving Kristol. Disso você tem, sabe, Carl Gershman, que liderou o National Endowment for Democracy por muitos anos. Você tem Jeanne Kirkpatrick, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante o governo Ronald Reagan. Você tem toda uma camada de pessoas. E o curioso é que essas pessoas nunca são eleitas. São pessoas inteligentes que atuam como conselheiras, certo? Acadêmicos, certo? E eles têm uma escola de pensamento. E então existe esse personagem chamado Leo Strauss. Você conhece o nome Leo Strauss? Já ouvi falar assim. Pois é, Leo Strauss é esse professor que nunca foi trotskista, mas está, digamos, muito próximo de todos eles. E ele defende a ideia de que todos os grandes filósofos da história tiveram que escrever em código porque seriam perseguidos pelas massas se descobrissem o que realmente pensam, certo? E Leo Strauss diz a eles que, basicamente, algumas pessoas são simplesmente melhores do que outras, e essas são chamadas de reis filósofos. Ele cita Platão, algumas pessoas são simplesmente inteligentes, e que a Alemanha nazista e a União Soviética são ambos exemplos de pessoas comuns se unindo e formando governos que oprimem as pessoas inteligentes, certo? E, portanto, o dever dos Estados Unidos é controlar a massa para que eles não façam isso, e espalhar a liberdade pelo mundo para que os intelectuais possam ascender, para que as pessoas inteligentes possam chegar ao topo. E é isso que Leo Strauss acredita, que a Alemanha nazista e a União Soviética são basicamente exemplos de democracia em excesso, certo? O que é meio contraditório com o que normalmente ouvimos, mas é como se, no fundo, o que existe dentro das pessoas comuns é que todos queremos ser autoritários e opressores, certo? E por isso precisamos ser protegidos por esses intelectuais que vão proteger nossa liberdade, vão nos proteger de nós mesmos, de certa forma. E o programa de TV favorito dele é Gunsmoke, certo? Que é um faroeste dos anos 1950 em que o mocinho usa um chapéu branco e é totalmente bom, e o vilão usa um chapéu preto e é totalmente mau. E Leo Strauss diz aos neoconservadores, é assim que os americanos precisam entender a política. Nós podemos entender as complexidades e tudo mais, mas para o americano médio, precisa ser como Gunsmoke. E ele está aconselhando isso, junto com Irving Kristol e todos eles. E eles meio que estão reinventando o que significa ser conservador, porque os conservadores estavam perdendo espaço por causa da contracultura, dos hippies e tudo mais. E eles meio que rebatizam o cristianismo evangélico, relançando-o como uma nova força. E o conservadorismo se atualiza para ser esse movimento que diz que os Estados Unidos são, sabe, o melhor país do mundo, ame-o ou deixe-o. Se você não gosta daqui, por que não vai embora? Esse tipo de coisa. E era quase uma política de cowboy. E tivemos 2 presidentes que realmente assumiram uma persona de cowboy. Ronald Reagan foi literalmente um ator de cowboy em Hollywood, e George W. Bush, que nasceu em Connecticut, realmente usa chapéu de cowboy e tenta ser um cowboy. Eles estão tentando enquadrar a política de uma forma muito simplista.
E a grande crença de Leo Strauss é a nobre mentira. Irving Kristol também acredita na nobre mentira. E eles dizem que tudo bem mentir, porque as pessoas comuns simplesmente não conseguem entender as coisas, certo? Que nós, a elite, podemos mentir sobre isso. As armas de destruição em massa são apontadas como um dos grandes exemplos de uma nobre mentira. Acho que o Russiagate também é o que eles consideram uma mentira nobre, e que para nos fazer enxergar o mundo como em um filme de faroeste, tudo bem mentir e nos manipular para entrar em guerras. E o Brzezinski, que é considerado um estrategista muito importante da política externa dos Estados. Ele não é um neocon. Muitas vezes ele é rotulado erroneamente como neocon, mas não é, porque ele quer jogar um jogo de xadrez. Ele quer jogar um xadrez geoestratégico, enquanto os neocons pensam em termos de bem e mal. Eles acham que a América está em uma cruzada para derrubar governos, enquanto os neocons dizem que tudo se resume a bem e mal. Então é isso. Bem, você ouviu falar uma iluminação sombria recentemente? Não. O iluminismo sombrio, a pessoa que popularizou esse termo foi Curtis Yarvin. Então, a ideia mais recente deles, que soa um pouco como o que você está dizendo, é que as pessoas da tecnologia, como Peter Thiel e a chamada máfia do PayPal, você já ouviu falar da máfia do PayPal, certo? Claro, essas pessoas têm a ideia de que, como você disse, as pessoas comuns não sabem muito, certo? No fundo, elas só querem alguém como um ditador para controlar tudo. No fundo, é nisso que eles acreditam. Então, o que eles estão pensando é em usar a tecnologia para fazer isso. Então, agora temos IA, temos cripto, usando cripto e essas ferramentas que agora estão disponíveis para nós, poderíamos fazer isso sem eleições. Sabe, não precisamos de eleições. Quem quer que seja o presidente, temos a tecnologia, então poderíamos fazer isso. Poderíamos controlar o país dessa forma. Isso é chamado de Dark Enlightenment. Essa é uma versão bem simples. Você pode pesquisar sobre isso, tenho certeza de que se você se aprofundar vai encontrar explicações muito melhores do que a minha, mas esse é meu entendimento superficial do que é o Dark Enlightenment. E eles estão fazendo isso. Quero dizer, falando sério, com os dados, Elon Musk e todos eles conseguiram muitos, sabe, dados, não os meus dados, mas dados eles conseguiram. E o que eles fazem com isso? Claro, eles podem controlar muitas coisas. E esse negócio de cripto, se eles substituírem a moeda real por cripto, eles sabem tudo o que você faz. Sabe, qualquer coisa que você comprar, um doce na loja, eles sabem disso. Eles sabem quando e onde você comprou o doce, certo? Que tipo de doce. Então, eles vão saber tudo sobre você e aí podem te controlar. Então, não tenho certeza se todos eles têm essa ideia tão clara, mas essa ideia está ganhando força. E muitos dos executivos de tecnologia, especialmente os principais, oligarcas da tecnologia, estão interessados nessa ideia. Então, isso soa muito familiar quando penso sobre o assunto. E toda a ideia do Dark Enlightenment é que as pessoas, de modo geral, não querem tanta democracia assim. Elas não precisam de tanta liberdade. Você tem bons líderes cuidando de tudo, e é isso. Esse é o Dark Enlightenment. A continuidade que vejo entre Trotsky e os neoconservadores é o antipopulismo. A ideia de que o povo é o inimigo, certo? Trotsky odiava o campesinato. E você sabe, o radicalismo dele era muito sobre caos e destruição, certo? Ele queria destruir as coisas. E uma coisa que acho bastante curiosa, pouco antes de morrer, Trotsky escreveu uma biografia de Stalin. Chama-se Stalin, uma avaliação. E as 5 primeiras páginas são sobre como Stalin é asiático, certo? Porque ele nasceu na Geórgia. E ele é como Genghis Khan, e que os asiáticos são inerentemente autoritários e não têm os valores ocidentais iluministas. E que Stalin é, você sabe, o marxismo é ocidental e democrático, e Stalin é asiático. Quero dizer, olhando para isso hoje, é puro racismo, certo? Isso era, acho, aceitável naquela época.
E é engraçado, porque muitas das pessoas que são seguidores de Trotsky, ou que invocam esse tipo de comunismo trotskista, são as mais, você sabe, woke hoje em dia. E é como, se você lê o que ele escreveu, quero dizer, ele culpava o jeito de ser do Stalin nessa noção de que ele era asiático. Mas isso meio que aponta para o que era o Trotsky. Ele via o marxismo como uma continuidade da Revolução Francesa, simplesmente seguindo em frente, enquanto o leninismo é um passo fora da Europa. O leninismo é a construção do partido de um novo tipo e do centralismo democrático. E o Stalin leva isso ainda mais longe, no sentido de que o marxismo deixou de ser ocidental com o Lenin e meio que continuou como uma expressão do mundo não ocidental, afirmando sua diferença em relação ao Ocidente, certo? E para o Trotsky e para muitos outros, embraçais máximo and reason conheciam a dream ocidental, para os ocidentais. Parece que sim, né? Mas a única diferença é que eles acreditam que nem precisam de um poder específico, desde que tenham a tecnologia. Isso por si só já é poder. Então, sobre o Trump. Trump agora está adquirindo participações na Intel, na US Steel, e possivelmente estão falando sobre nacionalizar o mercado. O que você acha que ele está fazendo? Qual é a sua interpretação do que ele está fazendo agora? Bem, é muito interessante. Acho que o Trump está tentando ser uma espécie de bonapartista. Existem divisões dentro da classe dominante e ele está tentando afirmar algum controle sobre a economia para beneficiar as pessoas com quem ele está alinhado e fazer isso às custas das pessoas com quem ele não está alinhado e para se posicionar. Olha, se as eleições fossem hoje, ele seria substituído por um democrata. Ele não está indo muito bem, certo? Quero dizer, as pesquisas, ele realmente precisa entregar resultados. E eu quase sinto, não quero ser muito confiante nas habilidades do Trump, mas eu quase sinto que ele sabe que, tipo, não vai haver uma eleição. Esse é apenas o primeiro ano dele. Então ele está pensando, sabe, vou ter minhas grandes vitórias bem antes das eleições de meio de mandato, ou minhas grandes vitórias antes da próxima eleição. Eu sinto que ele quase sabe disso. Mas agora sim, Trump não está popular. Ele não está fazendo um bom trabalho. A economia não melhorou. Ele não trouxe a paz como disse que faria. Realmente não vejo nada de bom em Trump. Eu realmente esperava que ele melhorasse. Mas estou esperançoso em relação às negociações de paz no Alasca e estou esperançoso com a Tulsi Gabbard revelando que o Russiagate foi uma farsa e com a acusação contra John Bolton. Então vejo algum potencial de coisa boa aí. Mas até agora, fiquei muito decepcionado com o governo Trump. Sim, eu também. Então, nesse caso, para onde o movimento MAGA vai a partir daqui? Sim, bem, eu gostei do que a Tulsi Gabbard disse neste fim de semana. Ela falou que não se trata de nenhum indivíduo, certo? E realmente não é. E você sabe, temos a Marjorie Taylor Greene e o Thomas Massie. Eles fizeram aquela coisa do Epstein ontem, certo? Eles trouxeram as vítimas para lá, eles se opuseram a apoiar Israel e tudo mais. Sabe, é isso que precisamos entender. É como Trump é Trump, certo? Trump é movido por interesses próprios. Ele faz parte do establishment político americano. Mas ele está canalizando a raiva dos trabalhadores americanos. E é dessa raiva, esse é o ponto que eu estava fazendo no livro Para Onde Vai a América, é do povo americano e da sua raiva contra o establishment que qualquer movimento socialista vai surgir. Isso não vai vir do que chamamos de esquerda hoje em dia. Não é daí que vai vir. Vai vir disso. E este é o começo de um processo e vai levar tempo. Mas, eventualmente, o tipo de pessoas que se uniram em torno do Trump porque achavam que ele iria tornar a América grande novamente e iria enfrentar o FBI e o establishment, essas serão as pessoas que, no fim das contas, vão criar um movimento neste país contra o imperialismo e para construir uma nova América que faça parte do novo mundo, certo? E vai ser difícil. Precisamos construir uma coalizão anti-monopólio. E os níveis mais baixos do capital, que estão meio que ao redor do Trump, têm um interesse econômico.
Eles se sairiam melhor se estivéssemos comercializando com a China. São os grandes monopólios que sairiam perdendo. E vai ser um processo bastante difícil. Parte do que eu penso é que existe quase uma divisão leste-oeste dentro dos Estados Unidos. As regiões oeste dos Estados Unidos, especialmente o Texas, o noroeste do Pacífico e tudo mais, têm interesses econômicos diferentes das regiões leste dos Estados Unidos. Nova Inglaterra, Harvard, Yale, Boston, Nova York e assim por diante. Quanto mais os Estados Unidos conseguirem direcionar sua economia para o oeste, melhor, porque estaremos nos afastando ainda mais da OTAN. E é disso que se trata toda essa questão do Canadá se juntar aos Estados Unidos. A ideia é que o Alasca e o Ártico vão ser muito importantes por causa dos recursos naturais. E o Alasca já faz parte dos Estados Unidos. E também as partes do Canadá que não são muito densamente povoadas. Você sabe, esses também são lugares onde há muito petróleo, gás natural e minerais. Acho que existe uma parte do chamado Deep State que gostaria de ver os Estados Unidos conectados ao Alasca, com grandes oleodutos descendo do Alasca até a Califórnia, etc. Eles gostariam de fazer com que os Estados Unidos passassem a lucrar com a economia que está crescendo a leste de nós. Rússia, Organização de Cooperação de Xangai, Península Coreana, etc. Essa divisão, de fazer um pivô e empurrar o lado oeste dos Estados Unidos e se afastar do velho dinheiro da Nova Inglaterra, que está ligado à OTAN e ao Conselho de Relações Exteriores, de novo, parece algo muito sutil, certo? Não são grandes mudanças, mas os Estados Unidos caminhando em uma boa direção significaria um pivô para o oeste. Antes de você ir, só para ficar claro, então, os neoconservadores de hoje, se a gente rastrear bastante, bem a fundo, tudo começou com os trotskistas. Podemos dizer isso? Sim, havia um grupo chamado de Intelectuais de Nova York. E eles eram um grupo de pessoas que seguiam Trotsky na cidade de Nova York. Eles fundaram o Partido dos Trabalhadores Socialistas e tudo mais, e depois romperam com Trotsky de forma muito dramática em 1939. Você pode ler A Luta por um Partido Proletário ou Em Defesa do Marxismo. Este último é de Trotsky. E A Luta por um Partido Proletário é de James Cannon. Era uma questão de classe. Eram intelectuais de classe média que queriam sua liberdade e não queriam se vincular à União Soviética. Eles não tinham coragem de enfrentar o governo dos Estados Unidos. Quando o governo dos Estados Unidos adotou uma posição anti-soviética, eles não conseguiram se opor. Tiveram que seguir a maioria. Do that, right? They had to go along with the crowd, and some of them immediately, like James Burnham, who was one of these people, he immediately. Alguns deles imediatamente, como James Burnham, que era uma dessas pessoas, imediatamente se alistaram na CIA. Bem, ainda não existia CIA. Ele se alistou no Office of Strategic Services logo depois que saiu do movimento trotskista. Depois que ele e Trotsky romperam, ele imediatamente foi para o aparato de inteligência. Mas certo, para servir ao imperialismo, certo? E era isso mesmo. Eles mantiveram a estética do esquerdismo. A bandeira vermelha, sabe? Vermelho é a cor da raiva, da fúria e da paixão sexual, certo? E o comunismo como movimento, se você voltar à Revolução Francesa, é muito um movimento de sentimentos libidinais como raiva e sentimentos sexuais. E também edípico, certo? Você sabe, um adolescente quer matar os pais, não é? And also Oedipal, right? Teenager wants to kill their parents, right? In a rebel, right? They cut off. Sabe, uma rebelião, certo? Eles cortam a cabeça do rei ou derrubam a estátua ou algo assim. E o comunismo foi gradualmente se afastando dessas estéticas e se tornando quase conservador, certo? É como, sabe, somos leais à nação, somos leais ao país, etc. Enquanto isso, eles mantiveram as estéticas e os sentimentos do esquerdismo e os usaram como arma para servir ao imperialismo. E isso tem muito a dizer sobre George Soros e o que ele faz com o aparato das revoluções coloridas, etc. E que é mais eficaz vender guerras de uma forma esquerdista do que de uma forma direitista, certo? Porque se você simplesmente disser, vamos derrubar esse país porque o comunismo é ruim, ninguém vai acreditar nisso, certo? Nós vamos derrubar esse país porque eles não são cristãos.
Ninguém vai acreditar nisso, certo? Mas estamos derrubando esse país porque o povo está oprimido e está nas ruas exigindo justiça. Isso vende. Eles pegaram os sentimentos revolucionários de esquerda que aprenderam com o trotskismo e os aplicaram a serviço da sociedade dos Estados Unidos. E no fim das contas, rejeitaram o movimento comunista porque ele representava uma ameaça à individualidade deles. Em seus escritos, eles dizem que condenam o culto ao líder. Ainda não existia a expressão culto à personalidade de Khrushchev, mas eles condenavam o culto ao líder. E dizem, bem, nós não obedecemos a Moscou nem à cidade do México. Nós pensamos por nós mesmos. E eu sempre ouço isso na América. Eu penso por mim mesmo. É por isso que sigo a CNN. Eu não posso ler o que a RT diz. Eu não posso ler, sabe, nada anti-imperialista porque vou ser doutrinado. Então eu penso por mim mesmo e apenas sigo o que o governo diz, certo? É meio que o padrão, não é? No Ocidente pensamos por nós mesmos ao não pensar de jeito nenhum. Eu digo para as pessoas que, sabe, na América, todo mundo pensa por si mesmo. Eles pensam por si mesmos. E sabe, olhe para as imagens dos jovens pioneiros na China com seus lenços vermelhos, ou dos jovens na Venezuela, ou dos jovens no Irã e tudo isso. E dizemos, todas essas crianças são doutrinadas. Elas são doutrinadas. Mas na América, a grande maioria das pessoas neste país não consegue encontrar seu próprio país em um mapa. Certo, então elas são livres, né? Mas eu posso garantir que todas essas crianças doutrinadas conseguem encontrar seu país em um mapa. Sabe, eu entendo que os jovens pioneiros recebem um lenço vermelho quando são pequenos, e lhes dizem, este é o seu pedaço da bandeira chinesa. Isso representa o sangue de todas as pessoas que morreram, e você faz parte de um projeto. E isso é algo de que os seres humanos precisam. Ideologia é como dirigir por uma estrada, certo? Quando você está dirigindo por uma estrada, você sabe para onde está indo, sabe de onde veio, sabe onde vai chegar. Mas imagine que você está dirigindo por essa estrada e de repente não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio. Você pararia o carro. Você não saberia o que fazer, certo? Bem, a ideologia é o que te diz para onde você está indo, de onde você veio e como você vai chegar lá. As pessoas precisam de ideologia. Mas o pós-modernismo na sociedade ocidental está dizendo, bem, isso é totalitário, sabe? Pense por si mesmo. E então muitas pessoas estão parando o carro, elas não sabem o que fazer. E elas estão parando o carro, e isso é um problema, certo? Ideologia não é ruim. Ideologia é boa. As civilizações humanas sempre inventaram ideologias para manter a civilização unida, para manter os países unidos, religiões, etc. O pós-modernismo e o irracionalismo filosófico dizem que não existe ideologia e que a melhor coisa, a única maneira de ser bom, é ser um desconstrutor, desmontar ideologias para que as pessoas pensem por si mesmas. É isso que os neoconservadores acreditam. Isso vem de Friedrich Nietzsche, vai até Leo Strauss e tudo mais. Chama-se irracionalismo filosófico. É esse tipo de culto ao indivíduo e oposição a toda ideologia. Qualquer coisa que possa ser considerada pensamento de grupo ou ideologia totalitária. É nisso que eles acreditam. E essa é realmente a religião do mundo ocidental. Certo? Mesmo que digam que não temos ideologia, essa é a ideologia. Se você olhar para os democratas e os republicanos, todas as pessoas que comandam as universidades nos Estados Unidos, eles acreditam no pós-modernismo e no irracionalismo filosófico. E não existe verdade real. E que o melhor a fazer é desconstruir. Bem, agora estamos nos desintegrando. Estamos nos desintegrando como sociedade. E o que está acontecendo é que o marxismo era a ideologia que nos ameaçava, certo? Você sabe, originalmente no Ocidente, o marxismo era o inimigo. Então a ideia era que era mais eficaz combater o marxismo com esse irracionalismo filosófico do que com, você sabe, nossa própria ideologia. Nós simplesmente dizemos, bem, não existe verdade. Essa é uma maneira melhor de combater o comunismo, certo? E então você tem que imaginar, imagine um gás venenoso que espalhamos sobre a União Soviética e espalhamos sobre, você sabe, todas essas pessoas. O gás venenoso vai para lá.
Mas então o vento muda e ele volta para cá. Then the wind shifts and it comes back over here. Now the West is breathing in our own poison. Agora, o Ocidente está respirando nosso próprio veneno. O pós-modernismo está destruindo a civilização ocidental, enquanto o mundo comunista se adaptou. Eles precisavam mudar as coisas. A União Soviética precisava se ajustar. E assim o ataque, o pós-modernismo, a nova esquerda e as revoluções coloridas foi direcionado a coisas que precisavam mudar no mundo comunista. Mas agora o mundo comunista se recuperou. Eles se ajustaram. E agora o gás venenoso está aqui no Ocidente. Nós não sabemos mais no que acreditamos. Estamos perdidos. Estamos sem sentido. E estamos enfrentando os mesmos problemas econômicos que já enfrentamos, que discutimos, enraizados na tecnologia. Então essa é a situação em que estamos. Essa é a minha perspectiva. So that's the situation we're in. That's my perspective. Sempre interessante conversar com você. Muito obrigado. Obrigado. Tenha um bom final. Tchau. Isso. Tchau, tchau.